Boa noite para quem está entrando. Sejam bem-vindos. Amigas, amigos, lindas, lindos. Ótima noite. Bom dia para quem está assistindo de manhã, boa tarde. Para quem faz o evangelho de tarde. Todo mundo bem-vindo. Gavina tá na estrada. Boa noite. Felicidade. Gente, pegando água porque vai ser fluidificada. Mais uma semaninha começando, né, gente? Como tá voando. E é normal, viu? É normal. Essa transição planetária, ó, acelera mesmo. Ah, tá em casa, achei que você estivesse lá na praia. Então vamos lá. Só lembretes das nossas águas que serão fluidificadas. Para quem tá começando hoje. Pri, para quem tá começando hoje, água para ser fluidificada individual, tá bom? Procura colocar num copo que só você vai beber ou numa garrafinha que só você vai tomar essa água e assim que assim seja para cada membro da sua família. Quiser colocar para algum amigo, para o seu cachorrinho, para o seu gato, para o seu passarinho, pode colocar. Lembra de nomear, né? Avisa para a equipe espiritual que vai passar aí na sua casa de quem é aquela água. Se você se sentir mais confortável, mais seguro, pode colocar um papelzinho, né? Embaixo, o escrito com o nome embaixo do copo ou da garrafinha, enfim. Mas que seja individual, ok? Gente, me fala uma coisa, vocês estão me ouvindo? Não tá alto o som? Me dá esse retorno para eu saber se não tá atrapalhando o que vocês estão ouvindo. E aqui do lado, na casa do lado, alguém deve estar fazendo aniversário porque tá uma festa, mas eu espero que vocês não estejam ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá ok. Tá uma festa aqui do lado. Que bom, que bom. Se for aniversário de alguém, amanhã eu vou dar os parabéns. Então vamos lá. Alto e claro. Boa, Lu. Lu, não esqueci do seu livro não, viu? Lu pediu pra mim. Quem vai providenciar é o Jair. Lu pediu pra mim Gotas de Esperança, que a gente vai... Que eu falo que eu tô limpando o meu olho aqui, gente. O Gotas de Esperança, gente, é um livrinho bacana também pra você guardar na tua bolsa, pra ter no carro. Ele dá uma sustentação bacana no momento de dúvidas, né? Da gente abrir, como a gente faz aqui, aleatório, o que a espiritualidade vai mandar pra gente. Deixa só eu lembrar se é par ou ímpar. Ah, antes que eu esqueça, gente, hoje é ímpar. Antes que eu esqueça, hoje eu vou fazer uma indicação de filme que a gente assistiu no sábado. Anota aí rapidinho. Hoje eu vou dar só essa indicação. Se alguém aqui já assistiu, depois me fala, me conta, me põe no comentário se você já assistiu, tá? Netflix, eu sei que tá no Prime também, tá? Mas já foi pra Netflix, graças a Deus, que eu só tenho a Netflix, não tenho outras plataformas. Movimento de Jesus. Gente, é com aquele ator que faz o The Chosen, né? Ele faz o Jesus, ele faz Jesus no The Chosen. Então é um filme, tá? 2 horas de filme maravilhoso, maravilhoso. Ele é um filme que é passado lá na década de 70, 1970.
tá? Movimento de Jesus. Assistam. Não sei se alguém aqui já assistiu. Lúcia, dá risada, né? Aham. Amanhã a gente se fala na academia. Anotado. Me falem. Gente, o filme é demais. Bom, só o ator que é maravilhoso, né? Representando Jesus. Não precisa falar mais nada. Então foi a nossa indicação de hoje. Bora para nossa leitura. Leitura não. Para o nosso Gotas de Esperança. Hoje mensagem ímpar. Vamos ver o que a espiritualidade vai mandar pra gente, né? Ímpar. Aí, deixa eu colocar meu olho, senão eu vou ficar assim, ó. Meia hora pra ler. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Esta é uma verdade que você jamais deve esquecer. Parece que o celular tá meio torto. Peraí, gente. Esta é uma verdade que você jamais deve esquecer. As suas dificuldades, os tropeços, os problemas, os erros são, no fundo, os maiores agentes do seu progresso. E como a gente tem falado sobre isso, né, gente? Sem eles, você não exercita a força da vontade. Fica estagnado. Bendiga as suas dificuldades. Através delas, você se esclarece, dinamiza-se, aumenta a fé em Deus, descobre a força que possui. Por isso, louve a Deus. Tudo agradeça. Trabalhe confiante. Os bens da vida se multiplicam naqueles que amam. E aqui os bens da vida, gente, é sobre a questão espiritual. Os bens da vida espiritual se multiplicam naqueles que amam. Que mensagem linda, como a gente tem falado isso, né? Que as nossas dificuldades, os nossos problemas são os maiores agentes do nosso progresso. Sem eles, a gente não exercita a força de vontade, né? A gente pode até trazer aqui, fazer essa... linkar com uma academia, onde a gente, quanto maior o desafio de peso, de algum exercício, a gente treina até conseguir executar. E aí quando a gente executa, quando a gente fica bem, a gente vai evoluindo, seja qual for o exercício, o peso, enfim. A mesma coisa é o espírito, né? Por isso a importância da gente trabalhar não só o corpo físico, que é muito importante, como a gente fala, é o nosso carro aqui na Terra, para a gente passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, pelos nossos resgates, mas tanto quanto é a gente exercitar o nosso espírito. Que mensagem linda! Bendiga as suas dificuldades. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, seja qual for, com relação à saúde, dificuldade financeira, familiar, profissional, bendiga, não se revolte contra Deus, agradeça, mas tenha essa fé para passar por essa provação, porque vai te deixar mais forte, vai te deixar mais próximo de Deus, seja qual for a sua dificuldade. Linda mensagem. Vamos entrar com a nossa prece inicial para a gente abrir os nossos trabalhos. Vamos fechar os nossos olhos. Respira fundo. Deixando essa energia do Evangelho entrar no seu coração.
na sua mente, deixando invadir todo o seu lar, cada cantinho, cada cômodo. E vamos mentalizar a imagem de Jesus do seu lado. Mentaliza a imagem de Jesus aonde você quer que ele esteja. Pode ser no lar de outra pessoa. Imagina Jesus feliz, sorrindo, abraçando todas as pessoas que você deseja que ele abrace. Abraço de Jesus cura. Se um simples abraço nosso cura, imagina o abraço de Jesus. Então imagina esse abraço do Cristo em você e na pessoa que você ama, que você quer que seja curada. E vamos vibrar no amor, no carinho, na humildade, para receber os ensinamentos de hoje através da equipe espiritual, junto com os amigos espirituais que vêm participar do Evangelho com a gente, nossos entes queridos e amados que têm a permissão de vir aqui aprender também e matar a saudade. Podem ter certeza disso, que a gente possa ter o merecimento de sentir a presença deles. Se você sentir no meio do Evangelho um carinho no seu braço, no seu ombro, na sua cabeça, na sua testa, não assusta, é um carinho. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar o nosso lar, tirando todos os sentimentos, todos os miasmas pesados de mágoa, rancor, tristeza, brigas. Tudo isso vai ser retirado do nosso lar agora, durante o Evangelho. Agradecemos a espiritualidade que vai aplicar os passes, fazer os tratamentos e damos por iniciado mais um Evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Leitura do nosso Caminho, Verdade e Vida, capítulo 85. Testemunho é o tema da nossa lição de hoje. Testemunho, onde Emmanuel pega uma passagem que está em João, capítulo 18, no Evangelho de João, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, dizeis isso de ti mesmo? É uma pergunta que Jesus faz. Dizes isso de ti mesmo ou foram outros que to disseram de mim? Vou repetir. Respondeu-lhe Jesus, dizes isso de ti mesmo ou foram os outros que te disseram de mim? Aqui ele fala que to disseram, que te disseram de mim. Aí vem as considerações do Emmanuel. A pergunta de Cristo para Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa de Deus, ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens
da referência. Jesus não é símbolo. Perdão, Jesus não é símbolo legendário. É um mestre vivo. Eu gostei dessa frase, eu vou repetir. Jesus não é um símbolo legendário. É um mestre vivo. E quanto a gente tem falado sobre isso? As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam. Mas a experiência religiosa permanece. Aqui tem muito a ver com a nossa mensagem, né? Inicial. As preocupações superficiais do mundo vão chegar até nós. Elas vão nos educar. Vão educar o espírito, né? Mais uma vez lembrando, gente, uma doença. Vou dar um exemplo aqui de uma doença. A doença não é a cura do corpo, é a cura do espírito. E vai passar essa preocupação, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios, né? ao que os outros sabem. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa, quer dizer, elevada, nos dias tranquilos e também nos tormentosos. Reconheçamos, pois, para terminar, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente, quer dizer, é inútil, é ineficaz, repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando, quer dizer, esquecendo o serviço que nos é próprio, né? Ou seja, ninguém vai evoluir por mim. Meu pai, minha mãe, meus filhos, ninguém vai evoluir por mim. Não nos esqueçamos do serviço que nos é próprio. Essa mensagem eu vou ler as minhas considerações, vou falar. A gente vai colocando as nossas opiniões, as nossas que eu digo, a de vocês. É super interessante essas colocações do Emmanuel, porque ele coloca a gente para pensar, para a gente refletir sobre até que ponto a gente está só repetindo as lições de Jesus do outro, né? Ou até que ponto a gente está testemunhando, a gente está vivenciando os ensinamentos dele no nosso cotidiano. E aí a gente tem falado muito sobre isso, né? Nos nossos últimos evangelhos. E claro, Emmanuel também vem falar muito isso pra gente. Que a gente, toda a parte teórica do evangelho tá muito forte na nossa mente. A gente tem falado muito sobre isso, né? Como tá forte. Aliás, exatamente o que a gente tá fazendo agora, aqui, aprendendo. Mas o quanto que a gente consegue tornar realidade esses ensinamentos, essas palavras de Jesus, o quanto que a gente está se tornando, como Emmanuel fala, exemplo vivo aqui na Terra, enquanto nós estamos encarnados. Porque depois que a gente fizer a passagem, já era. Claro, gente, assim, é um prazer
E eu tenho certeza disso, não falo isso só por mim, eu falo isso por vocês também, que é um prazer infinito a gente tá aqui no Evangelho, né? Lendo, estudando, aprendendo. Quantas pessoas leem dezenas e dezenas de livros espíritas? E isso é ótimo, leem com prazer, né, com gosto. Isso é ótimo. Mas quantas dessas pessoas verdadeiramente se transformam com todos esses ensinamentos, todas essas verdades que os livros trouxeram para ela? Né? Fica essa dúvida. Eu vejo muita gente, eu tenho certeza que muita gente aqui, vocês também, né? Eu vejo muita gente falando assim, com orgulho, né? Eu tenho 20, 30, 40 anos de doutrina espírita, né? Como se o tempo que essa pessoa tem, né, de doutrina significasse o tempo da prática dos ensinamentos, né? Exato. A Karina fala, conhecimento sem prática nada vale, né? Então essa pessoa tem décadas de doutrina espírita, mas não tem o mesmo tempo de prática. Você pode nascer dentro da doutrina espírita, você pode nascer de um ventre, né, de uma mãe espírita, um pai, avós, tios. A questão que fica é quantas vezes você testemunhou as verdades espirituais de Jesus na sua vida, tá? E essa tem que ser a nossa maior preocupação, gente, principalmente nós, estudantes do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita, né? A gente que sai completamente dos dogmas, que a gente cresceu com eles. Então a gente tem que ter essa preocupação na nossa vida. Quando a gente voltar para o plano espiritual, gente, quando a gente voltar para nossa verdadeira casa, né, como a gente fala, para o nosso verdadeiro lar, os benfeitores espirituais não vão querer, aliás, eles vão sim querer saber das nossas obras. E não estou falando de obra material não, né? Quantos carros você comprou, quantas casas você comprou, qual o valor da sua fortuna que você construiu. Não, eles vão querer saber das nossas obras. Eles vão querer saber sobre o que a gente praticou, de tudo que a gente aprendeu aqui na Terra. Eles não vão querer saber o tanto de livro que você leu. Eles não vão querer saber o tamanho do teu conhecimento, né? Como a Karina falou, de que adianta saber e não fazer? Tem uma frase, né? Inclusive, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Exatamente. Aqui no marquei aqui para não esquecer. Já caminhando para o final, gente, aqui no segundo parágrafo que ele fala, né? Quando encaramos no mestre a personalidade do Salvador, por que afirmamos isso? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Nesse parágrafo, mais uma vez, ele está questionando
de que adianta ficar repetindo, né, as palavras de Jesus se a gente não coloca em prática, gente, com o nosso próximo que está sofrendo, que está chorando. A gente não vai resolver o problema do mundo, né? Pode ser que a gente não consiga resolver o problema do outro, mas a gente não pode fechar o olho. A gente não pode ficar só na palavra, olha, né? Dá aquela lição de moral e vai embora. Tem que ter esse olhar. Se eu não tenho testemunho, gente, no meu dia a dia, eu não posso me considerar uma cristã, né? Eu não posso me considerar uma cristã. Renatinha fala aqui, todos os irmãos que desenharam e eram tarefeiros na casa espírita, quando desencarnam, voltam e falam, eu deveria ter feito mais. É o que eu mais escuto. Exato, Rê. Jair fala aqui pra gente. Kardec dizia, conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele emprega em se transformar em uma pessoa melhor. É isso, é o esforço, né? A gente não vai ser perfeito, é isso mesmo, é o esforço. Hoje até, vou dar um exemplo rapidinho, hoje lá na academia, um professor muito amigo nosso, um professor muito querido, muito amado por todos, ele sofreu um acidente há um tempinho atrás, ele caiu andando na rua, ó, um cara grande, um cara forte. Ele caiu e ele caiu sobre braço, quebrou o cotovelo, né? E a gente que trabalha com o corpo é muito complicado isso, né? Então, enfim, fez cirurgia, tá naquele processo, não pode dar aula, ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem 2 meninas, 2 filhas. E é complicado porque a gente depende do nosso corpo para sobreviver financeiramente. Então tivemos um outro professor muito querido também, teve a grande ideia, né, de fazer entre nós professores e, claro, alunos que queiram, né, uma vaquinha para ele, né, para doar aquilo que quiser, aquilo que pode. E graças a Deus, a gente que trabalha, né, a gente pode sim um pouquinho. Então, por que eu tô falando isso aqui, né? Eu poderia, tá bom, eu vou, e virar os olhos e... Gente, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que está reservado para nós no dia de amanhã. Então vamos fazer sim a nossa parte, né? Como eu falei, se eu não dou meu testemunho no meu dia a dia, eu não posso me chamar de cristã. Eu não posso. Daí vem a pergunta de Jesus, né? Vou repetir mais uma vez. Dizes isso de ti mesmo ou foram os outros que te disseram isso de mim? O que Jesus está falando isso pra gente? O que quer dizer? Você sente, você vive o que você sente? Ou você simplesmente está repetindo aquilo que os outros te disseram de mim? Eu ainda não entrei no teu coração. Eu ainda não entrei no seu coração. Você está repetindo, mas você não tem os meus ensinamentos no teu coração. É isso que Jesus está falando, né? Por isso que é muito comum a gente ver pessoas que falam muito bem de Deus, né? Leem, sabem da Bíblia todinha, de cor e salteado, conhece a codificação todinha de Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, mas não praticam. Poucos praticam. Na verdade, né? Poucos praticam. Então, gente,
como o Emmanuel fala aqui e como a gente tem falado para a gente terminar, vamos deixar Jesus influenciar mais, muito mais nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, né? A gente precisa testemunhar mais os ensinamentos de Jesus. Para que a gente seja mais feliz, gente, né? Eu acho que vocês já repararam como quando a gente consegue ajudar alguém, como a gente fica feliz, como o nosso coração se enche, como a gente fica emocionado, né? É o nosso espírito. É o nosso espírito ficando feliz e ao mesmo tempo o nosso mentor. Então vamos testemunhar mais os ensinamentos e vamos, gente, começar a se preocupar menos se o outro sabe mais do que eu, se o outro tem mais conhecimento do que eu. Eu estou aqui na Terra para testemunhar. Eu preciso testemunhar, eu preciso compreender, eu preciso ser exemplo vivo todos os dias da mensagem de Jesus aqui na Terra, enquanto estamos na matéria. E qual foi a maior mensagem que Jesus deixou pra gente? Quem sabe? Quem sabe aqui, ó, 10 segundos. Qual foi a maior mensagem que Jesus deixou pra gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, gente, não tenhamos medo, não tenhamos receio. Vamos testemunhar com todo mundo, como eu sempre falo, a começar da nossa família. Vamos praticar mais o amor com humildade. Vamos praticar mais o perdão, a empatia, menos julgamento. Vamos colocar em prática. E seremos mais felizes. E vamos já emendando, né? Já indo pro finalzinho. Ó, tem videozinho hoje, hein? Tem videozinho hoje de Jesus falando sobre isso. Rapidez. Pra gente finalizar, a gente tá no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai ler a questão número 7. Cadê? Eu me perco aqui na minha bagunça. Questão número 7 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aqui no item Provas da Existência de Deus. Poderia se encontrar nas propriedades íntimas da matéria? Matéria, gente, tudo, matéria. Poderia se encontrar nas propriedades íntimas a causa primeira da formação das coisas? Os espíritos respondem, mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira, ou seja, gente, as propriedades da matéria não explicam a origem de tudo. Por que as propriedades da matéria não explicam a origem de tudo? Porque elas mesmas precisam de uma origem, de uma causa. E qual é a causa primeira de tudo? Deus. Deus sempre é a causa primeira de absolutamente tudo. Então vamos ler, vamos ver o nosso filminho de, acho que tem um minutinho só. É uma passagem de Jesus aqui na Terra, maravilhosa. Um minutinho e 4 segundos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ele conversando com Nicodemos. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condená-lo, Sr. Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo, através dele. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a Eu opressão. lamento desapontar o senhor, mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado, da morte espiritual. Quem acredita nele não será condenado, mas quem não acredita já está condenado. Deus ama tanto este mundo que deu. Como a gente diz, né? Pior do que estar desencarnado é estar morto em vida. Então vamos testemunhar, vamos vivenciar, né? Como a gente falou lá no início, Jesus tá vivo. Então vamos mostrar essa vida através dos ensinamentos que a gente está aqui todos os dias estudando, né? Colocar no nosso dia a dia. Então vamos fazer a nossa prece final. Vamos fechar nossos olhos. Mais uma vez respirando fundo. Sentir a presença dos nossos amigos espirituais. Muito, muito, muito felizes com o nosso evangelho. Vamos agradecer a todos por cada palavra que a gente aprendeu. Agradecer em primeiro lugar a Deus, sempre, a causa primeira de tudo. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, que está sempre tão próximo de nós. Agradecer aos nossos mentores, que estão sempre prontos para ajudar, para auxiliar em todas as nossas atitudes, em todos os nossos testemunhos. A gente vai ter a presença de Jesus. Não tenhamos dúvida disso. O que quer que você queira fazer para ajudar, Jesus vai estar do seu lado. Seu mentor vai estar do seu lado. E com isso, com essas atitudes, a gente vai evoluindo. A gente vai se curando. A gente vai se aproximando mais de Deus. Que com esse alimento a gente atravesse mais uma semana testemunhando as lições de Jesus, dando exemplo e não ficando só repetindo os ensinamentos, mas vivenciando. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, aplicou os passes, fez os tratamentos. E com essa lição de hoje, a gente finaliza mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, gente, mais uma semana linda, maravilhosa, abençoada. Compartilhem o nosso evangelho. Não esqueçam de assistir o filme Movimento de Jesus na Netflix. Depois comenta aqui comigo, tá? No evangelho, o que vocês acharam. E a gente se vê daqui uma semaninha, tá bom? Já pode beber água, viu, gente? Tá liberado. Um beijo no coração de todo mundo. E isso, a Rê mandando Feliz Páscoa pra todo mundo. Feliz Páscoa. Cuidado com o chocolate, hein, gente? Não exagera não, tá? Um beijo.
Amo vocês.